Durante décadas, a sociedade tem empurrado essa ideia de que o grande segredo para o sucesso é identificar as nossas fraquezas e trabalhar obsessivamente para consertar cada uma delas. Uhum. Mas e se os dados provarem que isso é tipo um tremendo desperdício de tempo e energia? E se passar a vida tentando corrigir falhas só for capaz de levar alguém, no máximo, à mediocridade? Pois é um ponto excelente. A ciência aponta que o verdadeiro atalho para a excelência não é lutar contra o que a gente faz mal, mas sim dobrar a aposta naquilo que já flui sem esforço nenhum. Então, boas-vindas a quem nos ouve a mais essa nossa imersão de hoje. A missão aqui é mergulhar fundo numa série de materiais focados em capitalizar os pontos fortes. Com certeza. Vamos entender como identificar, assumir e colocar em prática os nossos maiores talentos, além de aprender a administrar as fraquezas sem cair nas velhas armadilhas corporativas. Ok, vamos desvendar isso porque essa mudança de mentalidade é brutal. É brutal mesmo. É uma inversão total de paradigma, né? A estagnação nasce exatamente dessa obsessão com o déficit, com essa correção constante. A excelência, por outro lado, só floresce quando se investe pesadamente naquilo que já existe de melhor. E tem um fio condutor que cruza todas essas pesquisas sobre alta performance. É uma premissa muito simples, mas com um poder incalculável. A frase é: nomear é reivindicar. Nomear é reivindicar. Nossa, eu adoro o peso dessa frase. Soa poderoso, não é? Soa como descobrir um superpoder que estava ali, escondido à vista de todos no meio da rotina. Exato. Sem conseguir dar um nome exato, um rótulo bem preciso ao que a gente faz bem, é psicologicamente impossível usar esse talento de forma intencional. Mas isso traz um problema prático logo de cara. Como alguém vai reivindicar um ponto forte se nem sabe que ele existe? Esse é o grande obstáculo. Principalmente porque, historicamente o mundo corporativo tem um vocabulário imenso para apontar erro, métrica perdida. As falhas. Exatamente. Mas faltam palavras para descrever talento, né? O que é fascinante aqui é exatamente essa lacuna de vocabulário. Na psicologia e na linguística, a gente chama isso de princípio do determinismo linguístico. Determinismo linguístico? Como assim? De forma bem simples, a mente humana tem uma dificuldade imensa de reconhecer e isolar um padrão de comportamento se não tiver a palavra adequada para descrever ele. Se a gente não tem a linguagem, a gente não enxerga a força. Ah, entendi. Fica invisível. Totalmente invisível. É por isso que aquelas ferramentas de avaliação se tornaram tão essenciais no material que a gente está analisando. Testes como o VIA, que inclusive é gratuito e fica lá na Universidade da Pensilvânia. Ah, sim, o VIA é ótimo. E tem outros também, né? Tem o Strengths Profile, da Capfinity, que custa uns $14 mais ou menos, e o famoso Clifton Strength, da Gallup, que varia de preço dependendo da profundidade do relatório. Eles não são só testes genéricos de personalidade. Eles te dão um vocabulário. Exatamente. O verdadeiro valor é entregar um dicionário pessoal. Eles dão nomes técnicos para atitudes que a pessoa já tem, mas que antes pareciam só instinto, sabe? Isso faz todo sentido prático. Em vez de a pessoa dizer, eu sou bom em conversar com a galera, a avaliação traduz isso. Diz tipo, seu ponto forte é inclusão ou comunicação estratégica. E a partir do momento em que o rótulo existe, o cérebro consegue rastrear e replicar isso de propósito. Mas tem um limite para o que um questionário pode fazer sozinho, né? O salto de qualidade real acontece quando a teoria sai da tela do computador e vai para as relações humanas. Sem dúvida. E aí o material fala de práticas como a introdução do melhor de si mesmo para as dinâmicas de equipe. Em vez de abrir uma reunião com aquele tédio de qual é o seu cargo, as pessoas contam histórias reais sobre momentos em que operaram no nível máximo de excelência. Sim, essa quebra de gelo é fantástica. E isso culmina numa ferramenta de feedback humano que é incrivelmente profunda, chamada de Reflected Best Self 360, ou, traduzindo, a avaliação 360 do melhor de si mesmo. Nossa, e a gente precisa muito contrastar isso com a tradicional avaliação 360 das empresas. Com certeza. Porque a clássica avaliação 360 é quase um interrogatório institucional. A imagem que vem na cabeça é tipo um comitê julgando cada passo em falso seu no último trimestre. É o auge da cultura do déficit. Foca inteiramente na correção de defeitos.
Já o modelo narrativo do Reflected Best Self 360 vira essa lógica do avesso. Em vez de pedir que colegas apontem fraquezas, a pessoa reúne um grupo diverso. Familiares, amigos. Isso, amigos de longa data, ex-colegas, e pede especificamente por histórias detalhadas de momentos em que ela estava no auge. O objetivo é procurar os temas e os talentos que se repetem nessas narrativas. E por que a gente precisa dessas vozes externas? Porque o ser humano sofre de uma cegueira crônica em relação às próprias genialidades. A gente simplesmente banaliza o que é fácil, né? Tem aquela crença limitante de que se não custou suor, se não teve estresse, então não tem valor. Precisamente. A nossa mente normaliza a competência. Se fazer conexões complexas de dados é natural para alguém, essa pessoa presume erroneamente que é natural para todo mundo. O material traz um caso documentado muito revelador sobre um executivo que jamais se considerou uma pessoa generosa. Sério? Sério. Na cabeça dele, ele não fazia nada demais, só ajudava quando era possível. Ele era cego para o próprio impacto. Até que as histórias de fora começaram a desenhar o quadro real. Exato. Foi preciso reunir amigos de diferentes décadas para ouvir relatos bem específicos. Um amigo relembrou: lembra quando você passou 3 noites em claro me ajudando a refazer um projeto do zero sem ganhar um centavo? Nossa, 3 noites? Pois é. E a filha dele trouxe episódios parecidos da infância. Só ao ver esse Panon sendo repetido por vozes externas é que ele entendeu que a generosidade dele não era algo que qualquer um faria. Era um ponto forte autêntico que ele desvalorizava. Essa história mostra o perigo de confiar só na nossa própria percepção. Mas, trazendo isso para a realidade prática de quem está ouvindo a gente, nem sempre dá para fazer esses testes estruturados e, convenhamos, não é todo mundo que consegue reunir um conselho de amigos para contar histórias no meio da tarde, né? É verdade. Sem essas muletas, como é que dá para identificar essas forças de forma orgânica? E a resposta que o material dá parece estar profundamente conectada com a nossa fisiologia. É sobre se tornar um detetive do próprio corpo. O famoso Strengths Spotting, ou a identificação a olho nu. É uma abordagem muito libertadora, porque tira a responsabilidade da teoria e coloca direto no corpo. A primeira pista orgânica está nas microescolhas diárias. Diante de 4 tarefas pendentes, qual delas atrai a sua atenção de forma quase magnética? Aquela que você faz primeiro com entusiasmo, independente de prazo. Isso! Imagina alguém que sente um pico de empolgação ao ver um artigo longo sobre um tema novo, vai lá e lê com uma curiosidade insaciável. E do outro lado, essa mesma pessoa adia cronicamente o preenchimento de um relatório de horas, tratando aquilo como uma tortura. Isso levanta uma questão importantíssima sobre a procrastinação. Porque a gente cresce ouvindo que empurrar uma tarefa com a barriga é falha de caráter, pura preguiça. Sempre. Mas será que essa procrastinação crônica em tarefas muito específicas não é, na verdade, um alarme do nosso sistema nervoso? Um aviso vermelho piscando de que uma fraqueza foi acionada e não tem energia natural para aquilo? Essa leitura é perfeita. A neurociência mostra que executar uma tarefa fora da zona de pontos fortes requer um esforço cognitivo brutal. É o uso dos chamados comportamentos aprendidos. Sim. Você até pode ser muito eficiente preenchendo planilhas complexas porque treinou por anos. Mas se não for uma força natural, o custo energético para o cérebro é exaustivo. Quando tarefas são adiadas repetidamente, o corpo está fugindo desse dreno de energia. E essa oscilação transborda para o físico. Nossos sinais são gritantes, né? Quando a pessoa está operando dentro de um ponto forte, rola quase uma transformação visual em tempo real. A postura fica mais ereta. Mais aberta, sim. Os gestos com as mãos ficam mais amplos, a fala ganha ritmo, o tom de voz fica mais alto. É um brilho nos olhos, inconfundível. E a grande sacada é usar essa leitura para agir através de uma estratégia chamada job crafting, que é moldar intencionalmente o próprio trabalho. Exatamente. O job crafting é o próximo passo lógico. Mas, assumindo aqui o papel de cético da vez, a ideia de job crafting soa maravilhosa numa aula de MBA. Vou ajustar minha rotina para fazer só o que me dá energia.
A realidade crua é que a imensa maioria tem chefia rígida e meta para bater. Se um funcionário decidir parar de preencher os relatórios porque drenam a energia do sistema, a demissão é certa. Com certeza. Essa é a dúvida central. E o segredo para aplicar isso sem perder o emprego é entender as proporções. Como assim? Moldar o trabalho não significa rasgar a descrição do cargo. O verdadeiro job crafting acontece nas margens, naquelas porcentagens menores de tempo. São microajustes. O material cita o exemplo de um profissional da contabilidade. O núcleo da função é auditar balanços, não tem como fugir disso. Claro. Mas se o ponto forte dele for o desenvolvimento de pessoas, ele pode negociar para assumir o treinamento dos novos estagiários por tipo 20 minutos ao dia. Ah, entendi. As planilhas continuam sendo entregues, mas a pessoa injeta propositalmente um momento desenhado para recarregar a bateria interna. Exatamente. O saldo energético no final do dia muda radicalmente. Aqueles 20 minutos mentorando energizam o contador o suficiente para ele suportar as horas de auditoria sem exaustão. A chefia ganha estagiários bem treinados e o profissional não chega na sexta-feira à beira de um colapso. É uma injeção de energia tática. Faz muito mais sentido assim. Então, recapitulando a rota, encontramos o vocabulário, lemos os sinais do corpo e aplicamos os microajustes. Na teoria, o caminho está livre, mas a mente humana adora criar armadilhas, né? Nossa, se adora! Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque conhecer um ponto forte não nos torna magicamente imunes aos riscos de usar ele do jeito errado. O primeiro e mais insistente obstáculo é o piloto automático. Nós somos máquinas de criar hábitos. Se passamos a última década resolvendo crises usando comportamentos aprendidos que nos esgotam, o cérebro vai tentar nos manter nesse trilho por pura inércia. Porque é mais seguro, né? É o que a gente conhece. Isso. Quebrar esse ciclo e pensar, espera, como eu posso usar o meu pensamento estratégico aqui? Exige uma interrupção deliberada. E a maioria evita fazer isso. E, somado a isso, tem o perigo da calibragem. Eu gosto de pensar nisso como um equalizador de áudio de alta precisão num estúdio, sabe? Ótima analogia. Não é só aumentar a potência. Se o talento principal de alguém é a curiosidade, ela precisa estar no volume máximo num brainstorming. Mas se essa pessoa for revisar as cláusulas de um contrato jurídico, ela tem que abaixar urgente o fader da curiosidade no equalizador. Senão ela vai divagar sobre filosofia do direito e deixar passar furo no contrato. É sempre sobre contexto. A analogia do equalizador ilustra bem essa sutileza. E a falta dessa habilidade gera a famosa paralisia por análise. O material traz o caso de um cara que descobriu que a curiosidade era o ponto forte dele e entrou em pânico. Entrou em pânico. O jantar inteiro. O medo de não saber operar o equalizador em público fez ele simplesmente desligar o aparelho da tomada. Ele escondeu o ponto forte por medo de exagerar. Nossa, é o medo autossabotador. Mas, para ser bem realista, existe uma barreira ainda maior: o ambiente corporativo. Com certeza. Falar abertamente sobre isso em retiro de RH é lindo. Mas numa segunda-feira chuvosa, numa empresa obcecada por corte de gastos, a recepção é outra. Alguém dizer, eu sou excelente nisso, vamos focar aqui, pode soar super arrogante. É verdade. E para lidar com isso, surge a ideia de se tornar um subversivo construtivo. E aí, o meu ceticismo volta. Subversivo construtivo é um termo fantástico para um livro. Mas tentar liderar uma rebelião dessas numa empresa tradicional não é pedir para ser demitido. A palavra subversivo assusta, mas o peso da estratégia está na palavra construtivo. Ninguém na base da pirâmide vai mudar a cultura de uma multinacional mandando memorando. A verdadeira mudança acontece de forma micro. Ser um subversivo construtivo significa focar a energia só no seu círculo de influência. Então, a revolução acontece em células reduzidas. Sim, é uma infiltração sutil. Na prática, você só muda as perguntas que faz. No final de uma semana difícil, em vez de focar no que quebrou, o subversivo pergunta: o que nós fizemos tão absurdamente bem nessa entrega que a gente precisa replicar no mês que vem? Muda o foco totalmente. Ele substitui o elogio genérico pelo reconhecimento específico do equalizador do colega. Tipo, a forma como você usou sua capacidade analítica hoje salvou a meta. Com o tempo, essa linguagem se normaliza na equipe. É hackear o sistema de dentro para fora. Isso é
engenharia social da melhor qualidade. Cria um ecossistema blindado onde o talento pode ser operado longe do julgamento. Mas para essa microcultura se sustentar e a gente dominar os talentos sob pressão, tem que ter disciplina. E aí a recomendação do material é importar uma tática do universo militar, né? A revisão pós-ação. Isso mesmo, o Post-Action Review. Então, o que isso tudo significa para o nosso dia a dia? Porque, sinceramente, revisão e militar na mesma frase faz a gente pensar em burocracia chata. Parece burocrático, mas se conectarmos isso a um contexto mais amplo, a revisão pós-ação é um acelerador implacável de aprendizado. O intuito não é gerar relatório inútil, é quebrar o piloto automático imediatamente após a execução, com a memória ainda fresca. Tá, e como funciona na prática? É um ciclo rápido de perguntas. O que aconteceu? O que funcionou de forma espetacular? O que não funcionou? E a mais vital, por quê? O segredo está nesse porquê, né? Fazer engenharia reversa, tanto do fracasso quanto da vitória. A gente quase nunca investiga cientificamente os sucessos. Quando acerta, a gente só abre um champanhe e segue em frente. Exato. A revisão militar força você a entender quais pontos fortes do seu equalizador foram ativados para gerar aquele sucesso. E é o mantra do material. Prática, prática, prática. Refletir, revisar e reimplementar. A afinação infinita do equalizador interno. Muito bom. E, recapitulando a nossa imersão, então. A gente viu como dar nomes exatos aos talentos com avaliações, superamos a cegueira crônica usando as histórias de amigos no Reflected Best Self 360, decodificamos a linguagem do corpo prestando atenção na energia. Vimos também como o job crafting permite microajustes salvadores, como calibrar o equalizador de acordo com o ambiente, como se tornar subversivos construtivos nas empresas. E, por fim, como a revisão pós-ação militar transforma a intuição em maestria. Tudo provando que nomear é reivindicar. Perfeito. E, para coroar, o material deixa uma provocação final. A gente discutiu como é natural ignorar o nosso próprio brilhantismo, porque ele não nos custa sofrimento, como no caso daquele executivo que não se achava generoso. Sim, baita exemplo. Pensando nisso, para quem está nos ouvindo, qual é o superpoder incrível que seus familiares e amigos estão vendo em você neste exato momento, mas que você continua tratando como algo banal? O convite é para que a nossa audiência preste uma atenção redobrada nas histórias que os outros contam casualmente. É uma mudança de lente maravilhosa. Em vez de procurar obsessivamente as falhas no espelho, está na hora de começar a escutar os ecos das vitórias que os outros enxergam com tanta clareza. Pessoal, muito obrigado por acompanharem essa imersão de hoje. Não deixem de calibrar os equalizadores internos de vocês. E até a próxima.